Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques dessa sexta-feira, véspera de final de semana, e aí a segunda rodada do retorno do Campeonato Gaúcho. Mas a dupla, na realidade, focado lá na próxima quinta-feira, que é o Grenal inédito pela Libertadores da América. A dupla Grenal enfrentando a dupla Brapel nesse final de semana pelo Campeonato Gaúcho, com times alternativos, mas duas atrações, duas novidades, uma em cada time. O Grêmio terá, desde o início da partida, Thiago Neves. E o Inter terá a estreia, né, do mais novo reforço, o argentino Saravia. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, sempre animadíssimo. Cadu, bem, beleza. Só trocou maravilha. de estúdio, Isso aí. Matou a bola no peito. Eu te dar a bola para matar no peito, Não, sai jogando ali. Deixa, com essa eu não mexo, com essa eu não quero. Quero distância dela. Senão eu vou acabar torcendo o tornozelo se eu resolver tocar nela. Vou falar em tornozelo, aconteceu com o nosso querido amigo Ayrton Ruschel, né? Fratura. Pois é, mas que eu disse, o craque, só craque se machuca. Não, desculpa. Teve uma fratura no perônio, amanhã está nos assistindo e amanhã será submetido a uma cirurgia. Um abraço. Então, tudo bem. Puxa, não Acho que encerrou a carreira. Não é a primeira vez que te machuca jogando, não entra mais nessa. Acho que encerrou a carreira com essa, hein, Ruschel? Giovanni de Oliveira, se é Tudo Oliveira, certo, não precisa dizer mais nada. É verdade. Né? Pois é, estava sendo acusado de nepotismo de novo ali fora. É? Flávio Fiorini. Tudo certo? E Estevam Rodrigues, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Maravilha. Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da Claronet para as principais cidades do Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face inclusive. Você participa fazendo o programa conosco, mandando sua crítica, sua mensagem, sua pergunta, né? E interagindo, fazendo o programa, mas também compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos, peça seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas conheçam a RDC TV, que vai aí para 1 ano e meio no ar. Então, é uma emissora ainda jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. Através das plataformas digitais, a RDC leva o Rio Grande para o mundo. E aí é só você digitar RDC TV, você acessa qualquer uma delas e assiste em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também da RDC para acompanhar os bastidores da emissora e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, para você me adicionar lá e a gente falar sobre as coisas do futebol. Nosso Dois Toques para Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força é tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também, a exemplo da RDC, genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária, né? Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Bom, e essa rodada aí, na realidade, a dupla Grenal projeta e esperando a expectativa de todos, né? Do Brasil inteiro, na realidade, o Clássico Grenal da próxima quinta-feira, o fato inédito, a gente que torceu, né, no ano passado, tanto pela uma semifinal aí de Libertadores da América, agora teremos dois clássicos, né, dois clássicos pela chave de grupos, e aí a gente vai poder ter essa emoção de um Clássico Grenal. É um jogo atípico, Darcy? É um Grenal atípico por essa situação, por ser inédito em Libertadores da América? Eu disse que o último Grenal tinha sido pirata, né? Ou então fake. Porque não tinha gaúcho participando do Grenal, só tinha um gaúcho. Que lá agora tem muito argentino pelo lado. Mas esse tem uma outra questão diferente. Esse Grenal, ele tem o fato de ser o primeiro da Libertadores. Então, o jogador que participar desse Grenal, ele ficará na história. Consequentemente, é uma vantagem para o cara. Ele entra para a história. Aí é um Grenal diferente por isso. Se não fosse essa condição, seria outro Grenal pirata e outro Grenal fake. Vocês entendem assim também? Ou... Eu acho que tem um componente histórico bem interessante e nós estamos começando assim a ver o trabalho do Kudê e de todos os técnicos estrangeiros que entraram no Brasil, desmontando todas aquelas teses. Não, nem todos, né? Porque o do Atlético Mineiro já foi desmontando. As histórias dos fisiologistas, treinamento, poupar jogador, isso é eles romperam paradigmas. O Jesus e esse Kudê, entende?
novas ideias de futebol. E agora volta o São Paulo de novo. Pro Cruzeiro, né? Pro Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Então, a grande novidade do Brasil são os técnicos estrangeiros e a repercussão que vai ter sobre o futebol brasileiro. E também o Cudê já vai para o seu segundo Grenal, né? O Renato, então, incontáveis números de Grenais, tanto como jogador e como técnico, mas a grande expectativa do Internacional é em relação, e serve para o Grêmio também, né? Grenal, como dizia o Hildo Meneghetti, Grenal é Grenal. Mas o Cudê posicionou um time de uma maneira e até esse jogo contra a Universidade Católica, onde ele destravou a equipe e acabou, né, fazendo que o Inter fosse um time extremamente ofensivo, né? Será que ele vai fazer isso para o Clássico? Cuidar com a bola aérea, né? Eu vejo um pouquinho diferente do Estevão e de ti. Eu vejo assim, por exemplo, os treinadores mais experientes e que jogaram futebol é que estão assumindo e ocupando lugar de destaque outra vez no cenário brasileiro. Não são os... Também. O Lucha. Veja aí, é o Luxemburgo, é o Renato, é o do Internacional, do Cudê. Dorival Júnior. É o Dorival Júnior, é o do Flamengo, Jesus, é o do... o Sampaoli. O Sampaoli. A gente começa... Adilson Batista. Esse menino do São Paulo. A gente começa... Fernando Diniz. Terminaram aqueles treinadores que só tinham a formação acadêmica. Não é que isso seja ruim, não, muito pelo contrário. Isso é ótimo, só que é preciso... Porque os treinadores que jogaram futebol e têm conhecimento empírico, eles colocam em segundo lugar e se apoiam muito, não em segundo lugar pela importância, porque eles são os líderes, mas eles se apoiam muito no trabalho desses que têm formação acadêmica, que é o caso do Grêmio, que é o caso do Luxemburgo, que são os caras que se apoiam nesses, que são considerados basicamente teóricos. Já o Cudê aqui em Porto Alegre, ele acertou o time do Internacional e tem que botar as mãos para os céus. Ao D'Alessandro, que foi expulso, eu quero ver se ele é galo agora. Ao D'Alessandro, que foi expulso, ao Patrick, que se lesionou, ao Lindoso, que saiu lesionado aos 40 do primeiro tempo daquele outro jogo, e ele fez 3 alterações no meio de campo que deu agilidade. Mas o que aconteceu? Ele fez essas mudanças por necessidade. Ok. Até foi porque por teria... opção. Não. Darcy, às vezes sabe que eu tenho dúvida Às nisso. vezes o Não departamento médico ajeita o time. Claro, mas eu tenho dúvida. Claro, Tem os fatos. Bom, tu é médico, tu sabe bem. Né? Com certeza. Nós temos os fatos evidentes, as lesões que forçaram as mudanças, mas eu acredito, até pelos jogadores que ele trouxe, pelo estilo de jogo que o Cudê costuma imprimir nos times dele, que essas mudanças elas iriam acontecer. Talvez o D'Alessandro... Aí eu concordo contigo. Aí é o condicional. Não. Aí é o condicional. Eu estou falando objetivamente. Claro. E nós vamos saber objetivamente agora o que ele vai fazer com o D'Alessandro. Mas aí dentro dessa análise, eu achei interessante o tópico que tu trouxe, né, da questão da experiência dos treinadores, mas na maioria dos nomes que tu falou, Cudê, Renato, o Jesus... Eu acho que tem uma outra característica que eles apresentam, todos, e que mostra uma mudança no pensamento do futebol brasileiro, que eles são treinadores que gostam do time na frente. A gente, principalmente a partir do Tite, teve uma escola... Isso foi o que o Estevão falou, exatamente essa postura diferente. Exato. Porque o próprio Cudê disse, numa das suas... Eu tenho repetido, mas não ser repetitivo, mas é uma realidade, numa das entrevistas dele, que ele disse, eu não vim para fazer o mesmo. Eu vim para fazer diferente. Se fosse para fazer o mesmo, eu não viria. E do meu time vai todo mundo correr, né? Meu time ninguém caminha. Ninguém caminha. E por falar no time, tem um time provável para amanhã. Estava todo mundo caminhando. Né? Só passou a deixar de caminhar quando as lesões apareceram. Mas essa questão, essa mudança, porque a mudança dele, a maneira dele jogar são com 2 volantes. Né? Na realidade, um é líbero, no caso do Musto, e a saída que saiu o Lindoso. Pela uma situação de lesão, o Patrick sim, saiu pela uma questão. Essa lesão do Lindoso também, ela foi meia, né, de última hora, o que pode acontecer. Mas aí ele mudou, Darcy. Aí ele mudou. Ele não jogou no 3-5-2. Mas ele mudou porque ele não tinha como fazer. O que ele fez? Ele botou o Lindoso e o Edenilson à frente da zaga, com mobilização. Ele puxou o Edenilson, isso. Sim, e ele puxou o Lindoso também. Porque ele viu, do jeito que estava a coisa... Não, o Lindoso ele tirou. O Lindoso não jogou nessa última partida. O Musto. E outra coisa que ele vai ter que fazer
por decorrência, ele vai ter que botar ele vai ter que tirar o zagueiro, ele vai ter que tirar o Fux e botar o outro rapaz para jogar. Moledo para jogar? Não acredito que ele faça isso. Também não acredito. Não, tudo. Também não acredito. É uma questão de acreditar ou não. Claro, estou dizendo que ele né? vai ter que. Isto aí, ele terá que fazer. Quando o Internacional contratou o jogador da lateral direita, o Moisés? Da direita, o Moisés. O Saravia ou o Rodinei? O Rodinei e o Moisés. Sobre o Rodinei, eu falei o seguinte: quem foi reserva do Pará não pode ser titular do Internacional nem do Grêmio. É bem simples. Mas a vinda do Saravia? A vinda do Saravia para titularidade. É porque o Rodinei não pode ser titular. Para titularidade. Mas não, na época, não, mas esse vai, porque... Não vai. Mas fez um bom jogo contra a Católica. Aí, sabe por que ele fez um bom jogo? Porque ele tinha um cara que ajudava ele a marcar pelo lado direito, que com o D'Alessandro ele não tinha. Mas conta a questão do a lateral esquerda é a mesma coisa. Um time interessante, Cadu, amanhã que o... Pois é, vamos lá, eu tinha pedido isso aí. A estreia do Saravia, né? O Lomba, Saravia, o Fux, Vitor Cuesta e o Wendel, Musto, Marcos Guilherme ou Lindoso, a dúvida aqui, Denilson Bosquilha, D'Alessandro e Guerreiro ou Thiago Galhardo. Titular, o Inter vai com titular. Esse é o provável time para amanhã. Titular, então tem que ir com o titular. Eu também concordo, até porque foi essa uma das alegações que ele tinha, que era uma maneira até de jogar cinco partidas em casa, não vai se movimentar, o máximo que ele irá até a arena e volta. Tem que jogar. Que conversa é essa? E o jogo é na quinta, né? Então tem um tempo de... Que conversa é essa? Tem que botar. Então a dúvida é D'Alessandro ou... D'Alessandro ou Thiago Lindoso ou Marcos Guilherme e o Galhardo ou Guerreiro. A dúvida nossa, porque ele já tem tudo definido. Nossa, claro, ele não. Então, o D'Alessandro está confirmado. Né? Pela provável escalação, tá? Pois é, eu acho que são jogadores de confiança dele. Vai jogar o D'Alessandro, ele não tira o D'Alessandro, ainda mais no Grenal. Lógico. E vai ter que em seguida mudar o D'Alessandro. Embora, Darcy, até o Sérgio Vaz fez uma referência, olha, o D'Alessandro não tem jogado os últimos Grenais na arena. Não jogou os últimos Grenais. Teve um na reserva e entrou... Ele foi do Campeonato Gaúcho passado, ele foi expulso até no banco. Ele foi expulso no banco. Agora, é uma outra situação. Se ele não tem jogado por uma razão ou outra, mas eu não tenho dúvida também que ele é o titular dele. E vai dentro daquele planejamento. Pode puder jogar, joga, quando puder, não joga. Só que aí entra naquela, são 2 jogos consecutivos, 2 jogos seguidos. É a importância do clássico, a importância do jogo. A importância do jogo faz com que jogue um atleta importante. E o D'Alessandro é um atleta importante. Muito. E a utilização até do Marcos Guilherme, que eu acho que é tipo, a gente comparou, é tipo o PP. Ou seja, é um banco de alternativa com jogador de velocidade. É o que o Grêmio faz com o que o Renato faz com o PP, que o Cudê pode fazer exatamente com o Marcos Guilherme. Só que o Renato também tem bastante alternativa. Só que o Renato faz errado, porque o PP tinha que ser titular. Não, mas aí como dizia, né, o Francisco Noveleto, né, ainda mata o treinador, né? Mas falando do Saravia, ele que foi, né, apresentado, fará sua estreia amanhã, e ele que voltou, ele que já esteve no Racing, foi jogar. E essa questão, o Cudê está trazendo exatamente jogadores dele, jogadores para titularidade. O Saravia é um, o Musto é outro, o D'Alessandro é um jogador que teve com ele, né? Mas o Saravia, inclusive, o Saravia fala exatamente sobre isso, sobre a questão de voltar a trabalhar com o técnico Cudê. Sí, bueno, muy importante hablar con él, tratar de decirme cómo iba la negociación. Me comentó de sus objetivos, de la manera de trabajar que ya la conozco y bueno, la verdad que me puso muy contento su interés. No me lembro dele assim. Y nada, no lo dudé un segundo y bueno, por suerte se pudo dar todo y hoy puedo estar acá. Jogadores de confiança, né? Não adianta. Esse veio para a titularidade. Mas aí a gente vai entrar naquela situação, segura os guris. É o caso do Heitor. Mas esse é jovem. Tu segurar um guri por outro cara mais ou menos jovem, com 28 anos, 26. Tem 26, o Saravia. 6 anos. É uma coisa. Agora, tu segurar um jovem para um camarada de 35, aí já é complicado. Tu não pode impedir a carreira de um jovem para um atleta de 35 anos. E eu acho que aí tem um outro diferencial que é o seguinte, é um jogador que chega para ser titular. Quando tu traz um jogador que vai ser titular
e deixa no banco um jovem, é uma situação. Me incomoda é quando, e o Inter e o Grêmio fizeram bastante, quando tu traz jogadores, dá um exemplo, o Natanael, lateral esquerdo. E foi caro. Foi caro, não vai ser titular e com ele, sim, tu acaba ocupando o espaço de um jovem, né? Sim. Eu acho que esse, exatamente. Bom, mas a realidade, os questionamentos são feitos por jogadores até no Grenal, mesmo tendo essa rodada pelo Campeonato Gaúcho, o Inter com a informação de que vai com o time titular. E o Saravia falou também sobre a questão do Clássico Grenal e ele disse que está pronto. E a prova é essa, amanhã vai para o jogo, certamente será mesmo o titular. E ele fala exatamente sobre isso, sobre estar pronto para o Clássico Grenal da próxima quinta-feira. Sí, he estado entrenando en Porto con normalidad, he venido, me he sentido muy bien y sí, tenemos un partido primero muy importante el fin de semana que afrontar, vamos a preparar eso primero, pero bueno, también vamos a ser sinceros y todos sabemos que se habla mucho del clásico, es un clásico muy importante, como vos decís, uno de los más importantes de Brasil, así que nada, a estar preparado y bueno, si toca estar, disfrutarlo y si no, apoyar, como siempre. Ele se referiu à rodada do final de semana, esse jogo de domingo contra o Brasil, mas não dá para tirar, não dá para fugir, né? Digo assim, a ansiedade do Grenal. O torcedor tem essa ansiedade, o jogador também tem, né? Não é muito grande, eles, como eu disse, os Grenais vinham sendo fakes, agora esse aí é que pela história, de repente, o outro vai ter mais pela história, esse aí vai ter um pouquinho mais de ansiedade, vai ter ansiedade sim, porque há algumas cobranças sendo feitas aí bem interessantes, tanto no lado do Internacional quanto no lado do Grêmio. Tipo de cobrança, Darcy? O Cudê vai ter que definir quem é o jogador dele. Vai jogar, o D'Alessandro é titular, não é D'Alessandro, ou não é titular, o Moledo, como é que joga o time, a presença do lateral direito. Tem que dar uma resposta positiva, porque é um jogador da sua confiança. Tem algumas coisas que são muito claras, que o Guerreiro tem que dar uma resposta. O Guerreiro até agora só faz gols no Beira-Rio, fora do Beira-Rio não faz gols. Por causa disso. Isso aí é uma questão. Ele é cobrado por causa disso. Mas ele teve nesse jogo contra a Universidade Católica aquilo que ele tanto se reivindicava. Ou seja, ele teve assistência, ele teve jogadas de velocidade. Mas nos outros jogos no Beira-Rio, com assistência ou sem assistência, ele fazia gol. E fora não faz. Esta é uma outra prova que ele será submetido. Essa questão de ansiedade, até o que eu coloquei, acho que foi o Marcos Guilherme, hoje que na sua entrevista, ele falou exatamente sobre isso, que, que o grupo não pode deixar ser tomado pela essa ansiedade do Grenal. E aí no Internacional acho que pesa essa ansiedade do Grenal histórico, do Grenal de Libertadores, o tempo sem vitórias em Grenal, né? São 6 jogos. 6 jogos, mais de um ano. Isso pesa. Né? Mais de um ano não, um ano e pouco. Pesa. Exato. E, claro, o jogador vai ficando incomodado e ele é cobrado por isso. Mesmo o jogador que não jogou esses Grenais, ele é cobrado por isso, né? Então acho que isso dificulta um pouquinho mais para o Internacional. Quanto a essa questão aí da ofensividade que o Inter apresentou, por exemplo, o Cudê se posicionou da maneira que o Inter deve manter essa ofensividade no Grenal. Talvez até por isso o time titular amanhã vai buscar o entrosamento. Mas o Cudê entende que eu acho que não vai acontecer. Tu vai ter que ter cuidado. O Grenal é um claro. Como o Grêmio também vai ser. Depois a gente vai falar do Grêmio, a questão de jogar com 3 volantes, depois ele tirou, botou contra a Universidade contra o América, ele solta de novo. Foi que acabou, porque eu sempre, ou seja, a leitura que eu fiz, e já tinha dito isso aqui, que na fase de pré-Libertadores, ele jogou pelo resultado. Imagina a pressão se ele ficar... E é um pega-ratão essa pré-Libertadores. O Corinthians ficou fora esse ano, já tinha ficado outro ano. O São Paulo ano passado, o Atlético ficou fora. Então, outro grande time que incomodava a dupla Grenal historicamente, Cerro Porteño também sobrou. Também. Essa pré-Libertadores. Ou seja, então, a leitura que eu fiz foi exatamente essa. Ele jogou pelo resultado, para colocar o Inter na fase de gol. E foi o que ele disse, olha, quando eu puder soltar mais o time, eu vou soltar. E foi o que ele fez na... Foi coincidência, ele não fez, foi coincidência. Aí eu vou discordar. Foi coincidência, ele fez a substituição porque os caras se machucaram ou foram expulsos.
Departamento médico que vai ajudar. Escalou. Sabe que eu fiz uma Só que essa lesão, né? Alguns... O Lindoso amanhã já está à disposição. Não, já estava no outro jogo. Há alguns anos eu fiz uma entrevista com um cidadão chamado César Luiz Menotti. Foi um treinador campeão do mundo. Figuraça. Figuraça, extraordinário, cara. Bonachão. Mas, opa! Aí digo, professor, quem é o principal integrante da sua comissão técnica? Ele me respondeu, o médico. Porque ele escala o time quando eu preciso. Pô, eu nunca imaginei que ele ia me dar essa resposta. Genial. Genial. Pô, por isso que ele é campeão do mundo. Ele pode não entender nada de futebol, mas de como administrar, como resolver, ele sabe tudo. Ele era técnico. Se tu fosse o Cudê, tu iria para esse Grenal sem o Moledo? Não, eu iria com o Moledo. Não, ele iria com o Moledo. Eles queriam com o Moledo. Eu iria com o Moledo. Eu também. Mas não vai. Ele apostou no Fux, que é o jogador que... Ele já teve o outro Grenal. É o titular dele. Para mim, as dúvidas que tu traz, Darcy, elas estão claras já, as respostas. O Fux é o titular, exatamente. Sim, não vai trazer o Moledo. Todos eles são teimosos. O Renato ficou um ano com o André de centroavante. O D'Alessandro vai jogar. Morrer com essas convicções. A única dúvida que a gente pode ter ainda é o lateral direito que ele mandou trazer. Se vai estar pronto pro Grenal, passa pelo desempenho amanhã. Não, mas vai pro jogo. Como diz, vai pro jogo, professor. Não tem essa. Vai pro jogo, amanhã vai jogar titular. O jogador que vinha em condições estava jogando. Não tem, vai pro jogo. Tem um mistério médico no Internacional, que é o Rodrigo Dorato. Isto é um assunto que não tem vindo isso é uma questão que, inclusive, nem a direção do Internacional, nem o departamento médico... Ninguém fala nada, é um mistério. Foi uma questão óssea, né? Foi uma... Sim. Me dá o termo técnico aí, Estevam. É articular. Não, foi questão óssea. Agora me fugiu o termo aí. Osteomielite, uma coisa assim? Não é um trauma ósseo, foi questão óssea. Agora Artrose? Não. Tem um desgaste. Osteocondrite. Tipo um tem desgaste um desgaste que no joelho, aquilo ali é parecido com o que o Cláudio Duarte teve. Mas muito monstro, né? 26 anos. Mas o Cláudio Duarte com 26. Mas realmente isso aí a direção internacional ficou... E aí se viu o Dourado aí nos últimos jogos, nos jogos do Inter, que assiste, vai, e mancando ainda, né? E a projeção até do Internacional é que... Mas que ele só voltaria em abril. Ou seja, a disputar uma partida de futebol. O Jean-Pierre demorou também. O Jean-Pierre agora que está começando. Mas era foram muscular. 50 dias. Eles foram... Não, que 50 dias? Foram 5 meses. 5 meses. 5 meses. Né? Ele se machucou lá em setembro. Vamos lá, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. O rapaz, aquele que veio do Lajadense, o Gabriel. Está aposentado. Há situações que são as seguintes. Que nós não podemos simplesmente pegar e dizer, olha, a culpa é do departamento médico. Não, ninguém está botando isso aí. Não, eu sei, eu estou dizendo, mas passa por ali. A culpa é do fisiologista. Não é, mas passa por ali. A culpa é do atleta. Também. Passa por ali. Porque não adianta, passa pela nutricionista, passa pelo massagista, passa por ali. Isto aí... As comissões multidisciplinares, o Maicon deu uma entrevista que eu disse, não, eu passaria por uma cirurgia, mas aí eu falei com o Renato, eu falei com o presidente, e aí nós decidimos que eu não fizesse, espera um pouquinho. Isso. Sim, não fez nas férias, primeiro, o paciente não vai decidir se ele tem que passar por cirurgia ou não. Não é ele que decide. O presidente não vai, ainda mais se o presidente é político ou advogado. Ele não sabe, essa parte não sabe. O treinador não tem formação acadêmica nenhuma. Consequentemente, não pode dar uma opinião dessa ordem. Aí foi decidido por quem não entende. Aí o médico concordou, disse ele, aí o médico concordou conosco. Estevam, tem essa questão do paciente decidir ou não decidir? Não, eu acho... Não, agora eu quero... Não, vou te dar como médico. Agora se ele tem autonomia para decidir ou não. Passa pela falta de convicção do médico. Entende? Se ele acaba concordando, entende? Que o dirigente, que o jogador, ou que isso, que aquilo, não deve fazer o procedimento. Não, o paciente, a escolha do paciente. O paciente se eu chegar para dizer assim, eu não quero fazer. Sim, mas assim, se ele fizer uma indicação formal, tu vai só se recuperar se tu fizeres a cirurgia, e ele disser que não, ele está
ele, vamos dizer, está brigando contra o patrimônio. Entende? O presidente diz, olha, tu não vai ficar bom. Entende? Porque o presidente tem convicção que o médico indicou o procedimento correto. Agora, é a mesma coisa, assim, tem um carro e o borracheiro diz para mexer no motor, tem que trocar o óleo. Não dá. Tem que pegar, nessas questões, a primeira palavra não é do paciente, nem do presidente, nem do treinador, é do médico. Pois é, ou o seu médico. O médico vai dizer o que quer. E a partir dali, velho. E o técnico diz, não, pera, que isso? Falar em correto. Correto é onde você leva para fazer a revisão do seu carro. E é na Casa Pneus, 60 anos de qualidade. Lá você faz a revisão do seu carro e aproveita também. Os pneus estão ficando careca, desgastados, então também já troque seus pneus. E aproveite a promoção desse mês, troca agora. Né? Agora é a hora. Então, agora é a hora, a promoção lá na troca de pneus da Casa dos Pneus, Avenida Ceará 1055, lá que é o local certo para você fazer a revisão e troca dos pneus. Nossos 2 toques também para a Visiótica, óculos e acessórios, lá óculos de grau, solar, lentes de contato, armações de marca, de grife que você tem lá, de todas as marcas lá na Visiótica. Então, está precisando trocar sua lente, está precisando trocar sua armação, então é lá na Visiótica. Então, aí os contatos, telefone, endereço, site, enfim, para que você faça o contato, né, lá na Visiótica, que aceita todas as bandeiras de todos os cartões. Nossos 2 toques também para a Senai. Senai, a indústria que está em tudo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois, seguidinho com nossos 2 toques, aí falando do outro lado, falando do tricolor, o Grêmio, que vai a Pelotas enfrentar o Pelotas. Já voltamos. Estamos de volta com nossos 2 toques dessa sexta-feira com o animadíssimo Darcy Filho, Giovanni de Oliveira, Flávio Fiorin e Estevão Rodrigues. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais, Twitter, site, YouTube, o Face, que você participa mandando a sua mensagem, compartilhando também nos seus grupos, nos seus amigos, compartilhe, para que mais pessoas conheçam o RDC, para 1 ano e meio no ar ainda, uma emissora jovem ainda, né, mas genuinamente gaúcho, focado nos assuntos do Rio Grande, produção totalmente local. Só você digitar RDC TV, você acessa qualquer uma delas e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Também o Instagram da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, o meu pessoal, Cadu Oliveira 2 Toques, para você me adicionar lá e a gente falar sobre as coisas do futebol. Nossos 2 toques para a Baidolb. Na Baidolb você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também câmeras de segurança, automação residencial, casa de segurança, né? Não só a sua casa, sua empresa, seu escritório. Tem, você monitora aí pelo seu celular, seu tablet, seu notebook, pelo seu computador. Também películas para carro e para residência, um espetáculo as películas de residência lá da Baidolb. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. O pessoal de Porto Alegre tem 2 endereços. A Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, aqui em Porto Alegre, da Avenida Ipiranga 5800. Nosso 2 toques também para a Village, serviços contábeis. É só você acessar o site da Village. Está aí o site também, já na tela para você o telefone. E só você se tornar um cliente da Village. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, no paralama, no para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Chapeação, pintura, espelhamento, polimento para deixar o seu carro 0 km. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, você liga, 51, código de área 3315-2160. Passe lá ou ligue, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Bom, o Grêmio vai com time alternativo ou já mudou também, vai com o time titular? A ideia é um time alternativo, aquele que a gente trouxe ontem, que tem o Thiago Neves, né, começando... A novidade é o Thiago Neves, né? E o PP vai começar jogando. A ideia é essa aqui, ó. Vanderlei, Orihuela, Paulo Miranda, Rodrigues e Cortez, Darlan e Tassiano, Patrick, Thiago Neves e PP, e no ataque o Luciano. Essa é a ideia que o Grêmio pode colocar lá na boca do lobo. O que significar esses pensamentos diferentes, o Inter com o time titular e o Grêmio buscando o time alternativo, Darcy? Está pedindo para levar chumbo o Grêmio. Vai jogar um campeonato onde já tem um classificado, só resta uma vaga. O outro, o adversário mais forte, que é o Internacional, fará vários jogos em casa, o Grêmio vai ter que sair. Então, eu
entendo que está equivocado. Dessa escalação aí, eu vejo que o goleiro joga para ganhar ritmo de jogo. O goleiro não é poupado nunca. Nunca. E o Orejuela é melhor do que o Vitor. Lateral direito, Cortez. Não, o Ferraz. Tu acha? Eu acho o lateral. Ferraz? Acho. É jogador, tem mais velocidade, tem mais disposição física, tem presença. O Ferraz é jogador de um lance só, do apoio. E muitas vezes ele chega no bico e cruza. Não vai nem no fundo, muitas vezes. O outro não. O outro é um lateral mais completo. É o que me agrada. Mas... Falando em setor defensivo, o Kahneman também hoje deu um posicionamento que esse Grenal da próxima vai ser um Grenal surreal. Essa foi a definição. Depois do século, agora é o surreal. Agora é o surreal. Tivemos o do século, agora será o surreal. Tá certo. E a zaga, o Grêmio vai com essa zaga, aí sim, porque não tem, tá com problema de lesão, tem que jogar com os jogadores que estão aí mesmo. Bom, o Kahneman voltou a treinar hoje. Mas não terá condição nem de jogar o Grenal. Vamos combinar, né? O cara está quantos jogos fora? Há quanto tempo parado? Aí a possibilidade de ele ser relacionado para o Grenal é grande. Talvez não para a titularidade. É o que eu estou dizendo, não vai jogar. Mas deve ser relacionado para o Grenal. Eu não Até acredito. Porque essa zaga do Grêmio, agora com a volta do Jeromel, o David Braz, não deve... Claro que, já que tu falasse na questão do Guerreiro, tem aquela mística, ou seja, que o Kahneman é o cara que bota o Guerreiro no bolso, né? Tem os gremistas usam muito isso aí. Então, tem esse lado também, talvez, né? A possibilidade. Mas esse é o lado do torcedor que a gente tem que compreender. Que tinha esse negócio que bota no bolso, a gente tem que compreender esse lado aí. Porque os outros dois jogadores, os outros dois zagueiros que o Grêmio tem, são bons. Tanto o Jeromel quanto o David Braz. E o detalhe é o seguinte, o detalhe é que ao lado do Jeromel, todos jogam bem. Vamos fazer uma combinação. É verdade. Vamos fazer uma combinação. Eu acho que, de repente, pode botar até o Rodrigues aqui. Até o nosso querido amigo Ailton Rusch, que está fratura do perone, que vai ser operado amanhã. Até ele cresceria, né? O próprio grande Kahneman, abraço. Quando não está com o Jeromel, reduz um pouco a qualidade, né? Ele tem uma queda. Por quê? E o David Braz, eu acho que diferente de outros momentos que o Grêmio não tinha esse zagueiro reserva, o David Braz ele oferece uma segurança para o Grêmio no sentido de só precisar colocar o Kahneman, só botar o Kahneman quando ele tiver 100%, não precisar correr um risco com um jogador que de repente ainda não está com ritmo, que está muito tempo parado, né? O David Braz, ele... o David Braz é um zagueiro que seria, até acho que foi o Duda Kreff, né? E é uma realidade, ele seria titular em qualquer equipe do Brasil. Só não numa que tem Kahneman. Só numa que tem Jeromel. Agora, você falou em surpresa. E surpresa foi esse pedido de rescisão do Ferreira, que é um dos jogadores da Prata da Casa, que é considerado aí um dos grandes potenciais aí dessa safra de jogadores jovens do Grêmio. E hoje eu vou pedir de rescisão de contrato, esse litígio que está havendo entre... Essa situação do Ferreirinha eu coloquei para o Darcy na semana que tu não estava. Lembra que a gente falou sobre isso aí? Sim. Por que o Ferreira estava se desgastando, o empresário dele, que é o mesmo do TT, e o produto, ao mesmo tempo, estava sendo desvalorizado. Ele está sendo desvalorizado. É do TT. É do TT, isso. TT, foi negociado. É que eu vejo assim, primeiro de tudo, há uma diferença entre o empresário e o Grêmio, quem representa o Grêmio. A partir do momento que o empresário tirou o TT do Grêmio, o Grêmio não esperava, isso. Ficou, eu te pego na volta, sabe como é que é? Aquela briga de guri de colégio? Ficou arronha. Ficou arronha. Te espero lá fora na saída. É isso aí, ficou. Agora, e o empresário se sentiu galo, levou um, vou levar outro. Beleza? Isso é inerente, não adianta nada. Pablo Bueno, né? O empresário. E o que ocorre? A partir daí, e o Grêmio resolveu punir, claro que quando o Grêmio disse que não puniu, isso é compreensível e não é nenhuma novidade. Quando tu afasta um jogador porque não aceitou a tua proposta, tu está punindo o cara. E os dirigentes são profissionais nisso. Quer que eu comece lá atrás ou só os exemplos de agora? No Grêmio eu posso começar lá atrás com o goleiro Alberto, saudoso Alberto, que o seu Petri sacrificou o cara, fez o cara nunca mais jogou futebol depois de ter ido para a seleção brasileira numa renovação de contrato. Só citando um lá, bem lá atrás. Quem é o mais recente, que foi afastado e que deu... Kleber Gladiador, a mesma coisa com o Kleber Gladiador. Felipe não quis e tal.
Quer um outro um pouquinho mais para cá? O Edinho. O Edinho apareceu numa rede social lá, tomando cerveja, não sei o quê, suspende, bota lá fora. Pune o cara, tira o cara. Tu quer um outro exemplo mais próximo? No Internacional, um exemplo fantástico, Pato. Pato não vai renovar, enquanto não renovar, não joga, que é para poder vender bem. Isto é das relações. Só que dessas é das relações. Há essa questão do clube, o empresário, e aí muitas vezes quem acaba se prejudicando é o próprio jogador. Eu dei essa série de exemplos, que é para saber que não estamos diante de nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Ah, não, quanto a isso não. Quanto a isso não. Diante dessa ronha que está estabelecida aí, foi para a justiça. E a justiça quem vai decidir não é mais ninguém. Se está certo ou está errado. Né? Mas é um jogo que todos perdem. Todos perdem, claro. Todos perdem. E principalmente o jogador. Esse às vezes o clube. Esse menino quando tira da vitrine uma coisa que esse menino quando estava no Aimoré aqui do lado. Foi reserva. Poucos caras disseram isso, entre eles presente. Que ele era reserva no Aimoré e fez só um jogo bom em Pelotas na decisão da Recopa. Aí todo mundo, não, porque... Digo, olha, só estava lá no Aimoré, parem com esse negócio, não é tudo isso. Não, por quê? Agora estão pagando o preço. Tem que pagar o que diziam que ele era, não o que ele realmente era. E o guri achou que era verdade, e o empresário também. Mas falando em jogo, tem outro jogo que está ganhando espaço também. Entrou no segundo tempo, mudou a mecânica de jogo do Grêmio. O Grêmio saiu com 3 volantes. Depois é o Tassiano, né? O Tassiano que estará nesse jogo de amanhã, né? Ele fala exatamente sobre isso, essa questão aí, se ele é volante ou se ele é meia, né? Então ele fala sobre essa preferência, se é que existe. Hoje está como volante ou meia no Grêmio? Eu posso te dizer que eu gosto de jogar tanto de volante como de meia. Eu me sinto muito à vontade ali no meio de campo, né? Tanto na parte para defender e atacar. O Renato ele me dá essa total liberdade, né? A gente conversa muito, ele me dá a total liberdade de quando eu estou em campo. Ele fala para mim usar a minha força de tanto ir para o ataque e tanto recompor ali na defesa, então eu me sinto muito bem. Esse é um jogador também, o jogador é uma das alternativas do Renato e muda a mecânica de jogo, né? É alternativa comum, né? Mas é um jovem ainda com potencial. Mas é uma alternativa comum, claro que é, mas não é um cara para mudar um jogo, não é. É um cara eficiente, um bom jogador de grupo, é para isso, precisa jogar contra o Pelotas aí, contra o Brasil, bota ele e tal, é por aí a coisa, não é... Não, talvez não. Quem tem que jogar nesse time do Grêmio com urgência é o PP. Esse tem que entrar e jogar. É para começar domingo. Tem que parar, mas tem que jogar no time titular. Tem que jogar quinta-feira. Jogar no time titular. O Jean-Pierre está nesse grupo amanhã, porque ele treinou e... Mas não vai jogar, não deve começar jogando. Até porque ficou 5 meses aí parado. Mas aí é aquela história, tem que jogar para pegar ritmo de jogo, né? Bom, a grande atração será o Thiago Neves, que o Renato já disse. No momento que ele estiver em perfeitas condições físicas, ele passa a ser titular. E não está sendo titular exatamente por isso. E até porque o próprio Renato, ele ficou 4 meses parado, desde aquela problema com o Cruzeiro, o ano passado, e amanhã ele sai jogando a titular. Domingo. E quando o Jean-Pierre estiver também em completas condições de ritmo de jogo? Jean-Pierre é o titular. Se não tiver o carteiraço, Jean-Pierre. Pois é, minha dúvida é se é o carteiraço. Não tem dúvida nenhuma. Será a mesma coisa que quando o Alessandro joga o Jean-Pierre. Joga o Thiago. Aí a questão do carteiraço. Mas também sobre a questão do assim como o Saravia falou em relação ao Grenal de quinta-feira, que a dupla é toda focada nesse Grenal inédito que teremos na próxima quinta-feira pela Libertadores. O Tassiano também fala sobre o Grenal da próxima quinta-feira. Se tratando de um Grenal é sempre histórico, e mais uma Libertadores, né? Então a gente tá primeiro com o pensamento no nosso Pelotas, que vai ser nosso próximo adversário. Depois a gente entra nessa parte do Grenal, mas vai ser um jogo, né, histórico, como tu falou, né, e que a gente espera fazer uma boa partida. Não tem como fugir do Grenal, né? Eles não adianta. Eu tenho jogo de amanhã, mas é o Grenal, não adianta. Não tem como o jogador tirar esse, como disse o próprio ali, o Tassiano, né? Mas esclarecer a dúvida do Darcy, ele é paraibano.
Paraibano. Ah, não, mas explica, porque nós no intervalo aqui, pelo sotaque dele, a gente estava dizendo que ele era. Quem comenta o intervalo é o Darcy, não sou eu. É só o Darcy que comenta o que acontece no intervalo. Exatamente. Paraibano, legal. Eu pensei que ele era paraense. Campina Grande. Pensei que ele era paraense. O que você não deve ter, e não tem... Quase. E não tem dúvida é em relação à escolha do seu banco. O nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco lhe proporciona diversos produtos, né? Um desses que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital, que está presente aí em todos os grandes eventos, enfim, da sua vida e também em todos os eventos aí pelo Rio Grande, pelo Brasil afora, como esteve aí nessa feira, a maior feira agropecuária, foi a feira, a Expo Direto, lá em Nome Toque, nosso querido amigo presidente, o Ney Mânica, quem manda um grande abraço, um sucesso total essa feira, 21ª edição da Expo Direto. Cadu, eu fui lá dar um abraço nele. Fosse lá? Fui lá. Ah, então troço impressionante. É impressionante, né? Impressionante, é outro mundo. Aqui é o Brasil que dá certo. É verdade, é verdade. Ele colocou o mundo, ele coloca o mundo nessa feira. Cadu, máquinas de 2 milhões de reais, é um troço impressionante. Aí são as máquinas do nosso querido amigo Cláudio Beiro da Masal, né? É verdade. Estava lá. Estava com o seu stand lá, evidente. Bom, mas ainda falando do Banrisul, a questão do Banrisul, você com esse aplicativo aí, você tem a segurança e todas as facilidades, né, que o Banrisul Saque Digital lhe oferece. Então, clique, simplifique com o Banrisul Saque Digital. Agora, se você não é cliente, então corra e se torne um cliente do Banrisul. Você está pensando aí em reorganizar sua casa, em reformar, em construir, aí é Ferragem Lampião, meu amigo. Lá você tem tudo em material de construção, uma grande variedade também de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção, de áreas industriais a condomínios e empresas, um mix total aí essas áreas. Pronta entrega, direto depósito, tem televendas, teleentrega, um atendimento lá, VIP personalizado, toda a equipe de Gilberto e João Carlos à sua disposição, um estacionamento na porta, todas as facilidades aí que a Ferragem Lampião lhe oferece. Então aí os contatos, telefone, enfim, site, e o endereço, né, que fica na rua Alberto Silva 85, aqui em Porto Alegre, quase esquina, bem pertinho ali com a Assis Brasil. Que eu digo sempre, a frase, o slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião. Porque se for em outro, corre isso não encontrar. Lá você tem a certeza que encontra tudo o que você imagina e tudo o que você precisa. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso já basta para dizer o que é a Ferragem Lampião. Nosso 2 toques também para a Gimo, qualidade comprovada com os produtos da Gimo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco do nosso 2 toques, falando também, já está a arbitragem argentina definida para o Clássico Grenal. Né? Fernando Rapalini, que é o argentino, não podia deixar de ser, né? O Grenal, como foram os jogos da Argentina, Boca e River ano passado, foi árbitro brasileiro. Não, tem experiência. E também para falar sobre, hoje teve a convocação do Tite, né, para os jogos aí da seleção brasileira. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques. Nosso 2 toques de hoje com o animadíssimo Darcy Filho, Giovanni de Oliveira, Flávio Fiorin e Estevão Rodrigues. Os canais 24 e 524 da NET, você confere as principais cidades do Rio Grande do Sul para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e você acessa ela em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. E a RDC leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Nossos 2 toques para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos de seguros, da assistência financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial. O Pilar de São José está aí na 3ª fase aí da Copa do Brasil. A jogada esse final de semana, o São José... Abre a rodada amanhã em Caxias contra o Juventude. Com Juventude, exatamente. Juventude. E nossos 2 toques também para Gimo, qualidade comprovada com os produtos da Gimo. Bom, vamos fazer com umas mensagens antes disso aqui. Deixa eu mandar um abraço para o Geraldo Damiani, então. Grande Geraldo Damiani. Vamos começar aqui, vamos para cá depois, diz o Cadica Souto. Abraço, Cadu e galera, pergunta quanto o Lomba está pagando para ser titular do Inter, sendo que os outros 3 são melhores que o... Pergunte para a galera, vocês são técnicos do mesmo nível. O Lomba não tá comprometendo. O Lomba está até sendo um goleiro que não tem porque... Questionam. Agora, são jogadores do mesmo nível. Exemplo
Humberto Claudino, boa noite, Cadu e convidados. O Grêmio não ganhou quase nenhuma segunda bola nesse último jogo pela Libertadores. Frederico Hensel, grande Frederico na audiência, Vera Custódio também. É por aí, Darcy? Não, o Grêmio treinou lá. Segundo tempo foi treinamento. Olha aqui a Ângela Barassi, saudades do senhor Anjo. Ângelo Garbar, está de férias, Ângela, né? Está de férias. Adoro assistir o programa quando ele está. Se ele está nos assistindo vendo isso, aí sim. Aí a bola dele. Vou te dar Barbara, ele que mandou. Eu acho que foi ele que mandou. É a assessoria de imprensa dele. Assessoria de imprensa dele. O Martim lá em Montevidéu está assistindo, viu, cara? Que maravilha. Olha aqui, ó. O Luiz Haroldo, boa noite. Esse imbróglio aí falar nisso, lá em Lajeado, a Ilse Conrad, boa noite, sou de Lajeado. Esse programa é que nem novela, não perco uma só noite. Que bom, assim, que maravilha. Né? Amanhã tem Guarani Lajadense, viu, Cadu? Tem? Pelo acesso, ele é de Lajeado, né? Amanhã tem Guarani de Venâncio Soares e Lajadense, pelo acesso. Pelo acesso, né? Clássico do Taquari. O Luiz Haroldo, boa noite, esse imbróglio do dia 21/4, jogo ou show na Arena, já querem mudar para a Fiergues, né? Mudaram. Pois é, porque o Grêmio, mesmo sendo a questão essa da Arena, o Grêmio tem no contrato, a preferência é do Grêmio jogar. E aí se falou na questão do Internacional, né? E o Internacional parece que não... Eu acho que aí, não sei, o presidente Marcelo até parece que teria se manifestado nesse sentido, que até por pressão do torcedor, para que o show do Metallica não passasse para lá, que aí a responsabilidade da Abril. Eu acho que não... Mas eles são tão amigos, não ia fazer... Pô, o Grêmio até nomeou o presidente internacional, o representante dele, numa reunião que houve lá na Sul-Americana. Não acredito nisso. Pois é, mas eu também não. Até porque a afinidade entre ambos é muito grande. E o presidente Marcelo, a grandeza do presidente Marcelo, não ouviria o torcedor. Eu acho que o torcedor, até porque por ser dirigente, não é que não vá ouvir o torcedor, mas em determinadas situações e ocasiões aí tem que ser exatamente dirigente, não torcedor. Essa é uma situação especial que quem toma a decisão é o dirigente. Claro. Bom, tivemos hoje aí aqui também na audiência, aqui a nossa diretora administrativa financeira, a Lucélia Souza, o presidente, o Márcio Irion também, né? O Marcos Otto e, conheces o Darcy? Cláudio Etzberger? Sim, doutor Cláudio Etzberger. Grande doutor Cláudio. Doutor Cláudio Etzberger, que é a odontologia do esporte, né? Eu sempre digo, confira aí, acompanha as redes sociais do doutor Cláudio Etzberger, o Instagram, enfim, ele que, com a placa otimizadora, que... Já teve aqui o jogador. Sim. Né? Aqui, olha, os benefícios que traz uma placa de equilíbrio, disposição, enfim, ele que dá aí assistência a diversos jogadores, dupla Grenal, Brasil e mundo afora também, doutor Cláudio Etzberger. Mas, falando em Brasil, hoje tivemos a convocação aí da seleção brasileira. Vamos dar uma conferida, nenhuma novidade, apenas isso aí são jogos, vamos ver os jogos aí, os jogos desse final de semana, além da dupla Juventude e São José, que a gente vê Pelotas e Grêmio, né? Piranga e Aimoré. E Aimoré. Novo Hamburgo Esportivo. Inter e Brasil. E segunda-feira à noite, São Luís e Caxias. São Luís e Caxias. Caxias que já está na final do Campeonato Gaúcho, porque conquistou o primeiro turno exatamente em cima do Grêmio. Agora sim, vamos dar uma olhada aí nos convocados, aí a primeira convocação do ano, né, pelo Tite, então, aí, vocês são os goleiros, né, nenhuma novidade em relação aos goleiros. A novidade foi o Alisson não ter sido convocado, né? Tá com uma lesão. É verdade, é verdade. Tá aí, então, aí já o Daniel Alves, o Danilo, o Alessandro e o aí o primeiro brasileiro que aparece, através do Daniel Alves, deixa eu fazer uma referência, assim? Não, o Daniel Alves não precisa ir para a seleção brasileira. Mas não vai jogar essa Copa. Tem outros jogadores que seguem aí. Thiago Silva não precisa. Thiago Silva, Marquinhos, o Éder Militão, Felipe, aí todos os jogadores. O Militão não está jogando. Jogando fora do Brasil, vamos virar a página aí. E aí o Casimiro, o Fabinho, Guimarães e o Arthur. O Arthur também vem mal. No Barcelona. Vamos lá, vamos virar a página. Vamos lá. E continua aí, vamos virar a página. Agora sim, o Coutinho... outro que não precisa ir mais para a seleção. Né? Então, isso aí são os três, né, na telinha para você. Algumas insistências que eu não compreendo. Tem de gente aí roubando lugar. O Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Everton. Aí tranquilo. os três futebol brasileiro. Né?
E o Gabigol também, que foi convocado, né? Mais um brasileiro. Mas tem uns aí roubando lugar de outros ainda. Né? Sim. E aí, infelizmente. O Richarlison, o Firmino, que não é titular lá no seu time, e o Gabriel ali. Esse tá com a bola cheia, né? Esse tá bem. Jogando muito. Ponto final é isso, meu amigo? Estamos encerrando? É isso aí que está nos Cadu, Conrado te mandou um abraço. Tá certo. Aqui eu fiquei devendo algumas mensagens. O Grande Paito também, na audiência, o Alcides Vieira, boa noite, Cadu, de Quaraí, no aplicativo e ao vivo. Parabéns pelo programa. Valeu, Alcides. O Lucas Fernandes. Olá, o que acho do Thiago Neves? Ele pode dar mais resultado como meia do que o Luan deu em 2017? O Luan foi o craque da América, né? Ele jogou o Luan em 2017, vai demorar um cara para jogar o que ele jogou. É difícil. Bom, ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria mais primeira do Grande Sul, referência nacional, né? E tem o Barranquinho, aí o complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Passe em uma das lojas e veja, faça um test drive, né? O lançamento do novo carro da Kia São Motos. Olha, que é o Kia Rio. Duvido que você não saia de carro novo. Agora, no final de semana aí você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para um teatro, futebol, para onde você for, não quer saber de estacionamento, então é Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante, que é fundamental, é a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, está chegando aí Guilherme Macalossi com o Cruzando as Conversas, continue aqui, né? Não abandone. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um grande final de noite, extraordinário final de semana. Voltamos na segunda-feira. Tchau, tchau. Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.